Parece que o encontro de hoje com aquele maluco foi totalmente armado por ela. As sobrancelhas de Urban se fecharam num franzido. Ele bateu a carta na mesa com força. Idiota! Eu mandei você ser cautelosa até em cada respiração, e mesmo assim você ainda ousou causar problema aqui. Um retrato da esposa e da filha pequena dele estava arrumado sobre a mesa. A única pessoa que eu aceitaria me dar problema é minha filha. Se agarrar a ela só para garantir sua própria posição, patético. Ele estendeu a mão devagar e pegou uma xícara de chá quente. O rosto dele estava sombrio, a testa bem franzida, e nem o vapor subindo suavizava a dureza da expressão dele. Vou aproveitar essa chance para criar uma rachadura entre eles. No instante em que lembrou do rosto sorridente de Bjorn Jandel, uma nova onda de irritação tomou conta dele. Eles já estão sendo um incômodo faz tempo. Aquele maluco também. A noite caiu pesada, sombria e escura, engolindo a cidade num clima frio. As luzes brilhavam nas casinhas uma a uma, enquanto a chuva pesada caía sem a menor piedade. Bjorn Jandel estava parado na chuva, olhando ao redor com desconforto. Maldita chuva! Resmungando baixinho, ele entrou num pequeno restaurante para se abrigar. Acho que vou comer alguma coisa enquanto fico de vigia, murmurou. Logo, uma mesa cheia de comida fumegante foi colocada diante dele. Aqui está seu pedido, senhor. Aproveite. Bjorn Jandel mergulhou um pedaço de pão na tigela de sopa, com os olhos fixos em silêncio na comida à sua frente. Então ele pegou um pedaço de carne escorrendo molho grosso. E deu uma mordida enorme, com as bochechas estufadas enquanto mastigava com um apetite evidente. Ainda mastigando, ele levantou um pouco uma das mãos, prestes a chamar a garçonete para pedir mais, enquanto reclamava por dentro, a comida da Misha Karusten é melhor. Talvez eu devesse pedir para ela grelhar alguma coisa amanhã. Então o olhar dele foi para a janela coberta de chuva. A chuva ainda continuava caindo em cortinas grossas, sem fim. Panquecas e vinho de arroz. Esse lugar até serve esse tipo de coisa. Apertando um pouco os olhos, ele levantou o copo pequeno de cerveja e tomou um gole longo e pesado. Bom, tanto faz. Também não tô muito a fim de voltar ainda. No fim, ele limpou a mesa inteira, sem deixar nenhum pedacinho. Ele já tinha se acostumado com tudo aquilo, a cama bamba, o quarto barato com um único banheiro e o som constante de risadas e conversas compartilhadas com os companheiros de equipe. Bjorn Jandel sempre lembrava daquele momento em que todos ficaram juntos no topo dos penhascos, olhando para o reino espalhado sob o céu noturno. Claro, pensou ele, eu também poderia muito bem ficar aqui sentado listando a podridão desse mundo o dia inteiro. Mas quando ele olhava por outro ângulo, parecia que ele tinha se apegado muito mais a esse mundo do que jamais quis admitir. Se ele realmente quisesse alcançar o que desejava, então precisava montar um time muito mais forte do que o que tinha agora. Ele já vinha pensando nisso fazia bastante tempo. E agora, finalmente, tinha tomado sua decisão. Ele iria para os andares superiores, onde os recursos eram muito mais abundantes. Mas, sendo realista, não havia a menor chance de seu grupo atual conseguir chegar lá. Os andares superiores estavam cheios de monstros muito mais assustadores e perigosos do que trolls jamais foram. Contar só com a sorte não ia mais ser suficiente. Agora ele sabia disso com clareza. Ele nunca sobreviveria a outra fuga por pouco como a que conseguiram arrancar na última vez. Assim que chegou a essa conclusão, uma voz familiar cortou seus pensamentos de repente. Ei, Bjorn Jandel! Assustado, Bjorn Jandel se virou e viu a figura enorme, parecida com um urso, de Avmor Igfried chamando por ele. Seu brutamontes enorme, o protagonista soltou por reflexo. Infelizmente, ele errou o nome, e Avmor Igfried pareceu levemente irritado. Se meu nome é difícil demais para você, me chama só de AB, resmungou ele. Então Avmor Igfried puxou uma cadeira e se sentou na frente dele. Então, o que te traz aqui? Você sabe que esse lugar é da minha esposa, né? Bjorn Jandel ficou realmente surpreso ao ouvir aquilo.
Você tem esposa e ainda fica explorando o dungeon sozinho como aventureiro? Perguntou ele. Avmorigfried deu uma risada e respondeu com naturalidade. Os negócios não andam muito bem ultimamente, então alguém precisa trazer uma renda extra. Ao ouvir isso, Bjorn Jandel fez um gesto com a mão, descartando o assunto. Ah, deixa pra lá. É que parece uma coincidência maluca encontrar justo o dono da loja aqui. Sorrindo, Avmorigfried mudou de assunto com naturalidade. Essa não é a única coincidência de hoje. E, aliás, obrigado. Você me convenceu, Bjorn Jandel. Bjorn Jandel piscou, confuso. Convenci você de quê? Avmorigfried respondeu. Você me convenceu a entrar no seu grupo. Você estava disposto a arriscar a própria vida por um completo estranho numa situação mortal. Isso me mostra que você não é do tipo que trairia os próprios companheiros. Do ponto de vista de Bjorn Jandel, essa aceitação repentina o pegou totalmente de surpresa. Isso tá andando mais rápido do que eu esperava, pensou ele. Alguém que podia invocar criaturas de apoio e ainda tinha uma força física monstruosa. Se esse grandalhão realmente entrasse para o grupo, talvez eles finalmente tivessem uma chance real de chegar ao 5º andar. Mas, apesar da animação crescendo dentro dele, Bjorn Jandel ainda expressou sua preocupação. Acho que houve algum mal-entendido. Eu já tenho um grupo fixo. Avmorigfried, totalmente sem se abalar, apenas abriu um sorriso ainda maior. Ah, é mesmo? Então vamos retomar essa conversa se surgir uma vaga. Bjorn Jandel franziu a testa, incomodado com a frase. Como assim, se surgir uma vaga? Nisso, a expressão de Avmorigfried ficou gelada enquanto ele respondia. Você sabe exatamente o que eu quero dizer. Depois dessa troca curta e tensa, os dois seguiram em frente e começaram a conversar casualmente sobre os melhores horários para entrar na dungeon. Quando a conversa finalmente terminou, Bjorn Jandel pegou uma capa de chuva emprestada com um homem parecido com um urso e voltou para a hospedaria debaixo da chuva. A cena então mudou, mostrando Erwin Fornaxid Tercia sentada enquanto a voz animada da Katir Misha Karusten soava alegre ao lado dela. Hã? Você é bem mais rigorosa do que parece, não é? Erwin Fornaxid Tercia não respondeu na hora. O rosto dela estava cheio de confusão enquanto pensava, do que exatamente ela tá falando? Para começo de conversa, ele não é algo que simplesmente dá para perder ou deixar para lá. Ele não é um objeto. Fui eu quem foi escolhida para ficar ao lado dele. Mas se eu agir agora, será que eu realmente consigo derrotar ela? Sinceramente, eu não sei. Enquanto todos esses pensamentos passavam voando pela cabeça de Erwin Fornaxid Tercia, Misha Karusten perguntou alegremente, meu nome é Misha Karusten. E o seu? Erwin Fornaxid Tercia respondeu, Erwin Fornaxid Tercia. O rabo de Misha Karusten começou a balançar de empolgação. Que nome bonito! Prazer em te conhecer. Espera só um segundinho. Vou só dar uma arrumada rapidinho. Pouco depois, quando terminou de arrumar tudo, as duas se sentaram de novo. Mas um silêncio pesado e constrangedor caiu entre elas. No fim, foi Erwin Fornaxid Tercia quem quebrou o silêncio primeiro. Misha, você tá saindo com alguém? A pergunta veio do nada, como um raio, fazendo o rosto da Katir ficar vermelho na hora. Ela se atrapalhou um pouco, claramente sem jeito. Saindo com alguém? Eu? Bjorn Jandel e eu somos só colegas de trabalho. Só colegas, tá bom? Do outro lado, Erwin Fornaxid Tercia parecia nem ter notado o rosto completamente vermelho de Misha Karusten e respondeu com um sorriso alegre. Ah, entendi. Desculpa, eu só perguntei por causa daquela história que você contou sobre tomarem banho juntos. As bochechas de Misha Karusten ficaram ainda mais vermelhas na mesma hora, e ela gritou, tomar banho juntos? Do que você tá falando? Eu só ia usar o banheiro por um momento. Erwin Fornaxid Tercia apenas deu de ombros e perguntou de forma casual, usar o banheiro de um homem estranho? Então você deve morar bem longe daqui. Ao ouvir isso, Misha Karusten começou a enrolar uma mecha de cabelo no dedo, nervosa, e murmurou, bom,
também não é tão longe assim. Do ponto de vista de Misha Karustem, por mais inocente que alguém tentasse parecer, até ela já estava sentindo que tinha alguma coisa errada ali. A garota à sua frente claramente tinha algum tipo de intenção. A expressão dela escureceu quando um pensamento passou pela sua cabeça. Essa bruxinha tá escondendo as garras por trás de um truquezinho barato, não tá? Misha Karustem rebateu na hora. Então qual é exatamente a sua relação com Bjorn? Erwin Fornaxide Tercia respondeu com calma, Sir Bjorn e eu somos colegas. Isso fez Misha Karustem levantar uma sobrancelha. Sir? Ele só tem 20 anos. Erwin Fornaxide Tercia respondeu com naturalidade. Ah, isso é só por respeito. Nada além disso. Quando estamos só nós dois, eu chamo ele de outra forma. O seu grupo é só vocês dois? Misha Karustem hesitou por um instante, se sentindo estranhamente desconcertada. Não são só duas pessoas. Isso te incomoda? Havia uma irritação bem clara na voz dela, mas Erwin Fornaxide Tercia simplesmente não deu a mínima para isso. Ela juntou as mãos com delicadeza e falou com a voz cheia de carinho. Bjorn e eu temos um laço especial. Ele foi meu primeiro colega, e nós sobrevivemos juntos à nossa primeira expedição e voltamos vivos, lado a lado. Mas antes que ela pudesse terminar o que queria dizer, Misha Karustem interrompeu num tom debochado. É mesmo? Mas isso para mim não significa muita coisa. As mãos de Erwin Fornaxide Tercia pararam no meio do movimento enquanto ela encarava Misha Karustem, que não a deixou esperando muito por uma explicação. Eu passei meses viajando com Bjorn Jandel, e nem uma única vez, ele mencionou você. Isso atingiu ela em cheio no coração. Erwin Fornaxide Tercia se levantou de repente, visivelmente abalada, e gritou, isso é impossível. Mas Misha Karustem continuou perfeitamente calma e disse friamente, Erwin, era esse o nome? A sua atitude é até bonitinha, mas se você continuar agindo com tanta hostilidade e tratando os outros como idiotas, isso vai começar a me preocupar um pouco. Entendeu? A voz dela estava gelada e afiada, mandando um arrepio direto pela espinha de Erwin Fornaxide Tercia. Ainda chocada demais para responder, Erwin Fornaxide Tercia só conseguiu ouvir enquanto Misha Karustem continuava falando. Mesmo assim, eu tenho que te agradecer por uma coisa. Graças a você, eu não tô mais confusa. Erwin Fornaxide Tercia piscou, sem acreditar. Me agradecer? Não tá mais confusa? Do que você tá falando? Misha Karustem sorriu e respondeu com uma clareza que quase parecia um tapa na cara. Ah, vai, você já sabe muito bem o que eu quero dizer, né? E foi aí que Erwin Fornaxide Tercia entendeu. A garota diante dela era uma rival. Ela estava tentando tirar dela a única pessoa que Erwin Fornaxide Tercia mais valorizava. A expressão dela mudou na hora, e sua mão foi instintivamente para a adaga presa na coxa. Ela gritou, furiosa, sua gata desgraçada. Mas, em resposta, uma aura poderosa explodiu de Misha Karustem, irradiando perigo, aviso e confiança absoluta. Tem algum problema no que eu disse? Perguntou ela friamente. A pressão esmagadora da presença de Misha Karustem fez Erwin Fornaxide Tercia congelar onde estava, com o corpo tremendo sem controle. Ela é forte demais. Não tem como eu vencer ela. Eu vou perder ele, do mesmo jeito que perdi naquela época. Alguém precioso para mim, eu vou perder ele de novo. Eu não posso deixar isso acontecer. As emoções de Erwin Fornaxide Tercia finalmente transbordaram. Lágrimas se encheram nos olhos dela, e ela caiu de joelhos, juntando as mãos em desespero. Por favor, não tira ele de mim. Bjorn Jandel ergueu os olhos para o céu, onde a chuva não dava nenhum sinal de parar. Até poucos instantes atrás, o sol brilhava forte, mas agora o céu tinha escurecido de repente e desabado numa tempestade violenta. Em outro lugar, Erwin Fornaxide Tercia tinha desabado no chão, com as mãos fortemente entrelaçadas, chorando sem conseguir se controlar. Entre lágrimas, ela implorava, por favor, não tira mais nada de mim. Por favor.
As gotas de chuva escorriam pelos sapatos sociais pretos e bem polidos dela, encharcando os degraus de madeira gastos logo abaixo. Uma porta de madeira se abriu devagar com um rangido. Encharcado por baixo do manto, Bjorn Jandel entrou e chamou, surpreso, Erwin. Claramente, uma reunião inesperada estava esperando por ele ali. Misha Karusten virou a cabeça, com um tom leve, alegre e provocador. Hã? Ah, Bjorn, sua visita chegou. Bjorn Jandel lançou um olhar rápido para as duas mulheres, tentando entender a situação em silêncio. Essas duas claramente não se conhecem. Talvez Erwin Fornaxide Tercia tenha vindo me procurar e acabou encontrando Misha Karusten por acaso. O que é essa voz estranhamente amigável, quase flertando? Quando Misha Karusten se aproximou, o corpo inteiro dele endureceu como se tivesse sido atingido por alguma coisa invisível. Não aconteceu nada, murmurou ele. Caron foi acusado por engano de ser um bandido, mas agora tá tudo bem. Misha Karusten estufou um pouco as bochechas. Entendi. Ela roçou de leve os dedos na mão dele. Bjorn Jandel recuou na mesma hora, com arrepios subindo pela pele. Você se esforçou bastante, disse ela suavemente. Ele se encolheu. Ei, o que deu em você? Misha Karusten estreitou os olhos, divertida. Ué? Eu só tava te elogiando. Somos todos aventureiros aqui. Não é como se fossemos estranhos, né? O rosto de Erwin Fornaxide Tercia ficou vermelho, tremendo de raiva mal contida, e ela parecia prestes a explodir. Bjorn Jandel franziu a testa. Não somos estranhos? O que você quer dizer com isso? Eu só perguntei porque, mas antes que ele terminasse, Misha Karusten pegou a mão dele e começou a secar o cabelo molhado dele. Vem, primeiro vamos secar seu cabelo. Se você continuar assim, vai acabar pegando um resfriado. Bjorn Jandel soltou um suspiro resignado. Hã? Tá, beleza. Mas Erwin, você veio na hora certa. Eu estava justamente pensando em ir te procurar. Ao ouvir isso, os olhos de Erwin Fornaxide Tercia brilharam na mesma hora. Ela se aproximou, com a esperança aparecendo na voz. Sério? Você ia me procurar? Bjorn Jandel estreitou os olhos. É, isso mesmo. Erwin Fornaxide Tercia corou profundamente, tomada pelas palavras. Eu achei que você tivesse me esquecido completamente. Ele sorriu de leve. Como eu poderia esquecer a primeira companheira que explorou o labirinto comigo? Erwin Fornaxide Tercia gaguejou. Então não fui só eu não fui a única que achou que isso tinha um significado especial, né? Bjorn Jandel parou e pensou por um momento. Ah, acho que sim. Ao lado, Misha Karusten observava os dois com a expressão ficando mais sombria a cada segundo. O sorriso no rosto dela não tinha nada de amigável. Já Erwin Fornaxide Tercia parecia até estar brilhando. Especial. Depois, os três se sentaram juntos e começaram a conversar. Foi exatamente assim, né? Então Erwin Fornaxide Tercia começou a contar tudo com animação, explicando feliz que agora conseguia controlar fogo, vento, água e terra, falando sem parar sobre tudo o que tinha acontecido desde a última vez que se encontraram. Surpresa, ela declarou, agora eu consigo controlar os 4 grandes elementais. Bjorn Jandel levantou as sobrancelhas, visivelmente surpreso. 3 deles já tinham despertado completamente. Erwin Fornaxide Tercia corou assim que percebeu que ele estava olhando para ela. 3 deles já despertaram completamente. Ela parecia genuinamente orgulhosa ao lembrar do momento em que dominou os 4 elementos. Eu me esforcei muito, sabia? Isso deve ser o que as pessoas chamam de talento, né? Nem faz um ano ainda, e eu já despertei 3 espíritos. Bjorn Jandel apertou os lábios. Se ela conseguir despertar os 4, então aquilo, talvez realmente se torne possível. Misha Karusten entrou na conversa com um sarcasmo bem claro. Bom, se não fosse pela irmã dela, até vai. Mas mesmo assim, eu fico sinceramente feliz que ela finalmente esteja focando em melhorar a si mesma.
O sorriso de Win vacilou por um segundo antes de desaparecer por completo. O corpo inteiro dela ficou rígido e, depois de uma breve pausa desconfortável, ela murmurou baixinho: eu achei que você não tinha vindo me procurar porque eu já tinha me mudado. Misha Karusten deu um tapinha de leve no ombro dela. Ah, não, não foi isso de jeito nenhum, disse ela suavemente, oferecendo um sorriso caloroso e tranquilizador, sem qualquer sinal de culpa. Você ainda tem que pensar primeiro no seu próprio futuro, não é? Erwin Fornaxide Tercia respondeu, mas a voz dela soou estranhamente sem emoção, como se estivesse forçando cada palavra a sair. O rosto de Bjorn Jandel ficou vazio na mesma hora. Espera aí. Erwin Fornaxide Tercia acabou de lançar um olhar rápido para Misha Karusten? Ele baixou a voz e perguntou em silêncio, então, o que exatamente aconteceu enquanto eu estava fora? Misha Karusten piscou com uma inocência ensaiada e respondeu, não aconteceu nada. Bjorn Jandel estreitou os olhos, sem acreditar. Tá falando sério agora? Eu tinha certeza de que vocês duas tinham brigado por algum motivo. Misha Karusten balançou o rabo de forma brincalhona e respondeu com um sorriso leve, briga? Como que a gente iria acabar brigando? Ela soltou uma risada clara e animada. Nós somos melhores amigas, né, Win? O rosto de Erwin Fornaxide Tercia ficou pálido na mesma hora. Sim. Melhores amigas, exatamente, acrescentou Misha Karusten com uma voz especialmente alegre. Melhores amigas, Karusten. Por que você tá sendo tão formal? Perguntou Misha Karusten. Me chama de irmã Zona. Erwin Fornaxide Tercia hesitou por um instante antes de responder, sim, irmã Zona. Bjorn Jandel ficou ali em silêncio, vendo aquela troca dolorosamente constrangedora se desenrolar. Com certeza alguma coisa tinha acontecido entre elas. Mas o que foi? Lá fora, a chuva que vinha caindo havia tanto tempo finalmente parou. Bom, parece que a chuva passou, disse ele, enquanto uma onda pesada de cansaço tomava seu corpo de repente. Vocês duas já deviam voltar. Eu preciso me deitar e descansar um pouco. Na porta, Misha Karusten de repente parou no lugar. Ah, você vai por esse caminho também? Perguntou Erwin Fornaxide Tercia em voz baixa. Sim, respondeu Misha Karusten, elevando a voz só um pouquinho. Então vai na frente. Pode ir andando. Eu vou logo atrás. Os lábios de Erwin Fornaxide Tercia tremeram de leve, com os cantos tensionados como se ela estivesse se segurando por muito pouco. Não, vai você primeiro. Só uma completa idiota não perceberia que você tá tentando dar a volta e voltar pro quarto dele. Misha Karusten estreitou os olhos. Eu primeiro? Ah, claro. Como se eu fosse acreditar nisso tão fácil. As duas ficaram se encarando em silêncio, sem que nenhuma quisesse ceder nem um passo. No fim, Erwin Fornaxide Tercia soltou um longo suspiro. Tá bom. Então vamos juntas. Misha Karusten piscou, depois assentiu. Certo. Assim é melhor. E com isso, as duas saíram lado a lado. Enquanto caminhavam, Erwin Fornaxide Tercia lançou um olhar discreto de lado para Misha Karusten, tomando cuidado para não deixar isso muito óbvio. Se ele não tivesse aparecido naquela hora, talvez eu realmente tivesse caído de joelhos ali mesmo e implorado para ela. Naquele momento, a única coisa na minha cabeça era que eu precisava ficar com ele, não importava o preço, nem o quão vergonhoso eu parecesse. As bochechas dela queimaram de tão vermelhas. Ela provavelmente acha que eu sou alguma garota instável e patética que perdeu completamente a cabeça. Misha Karusten quebrou o silêncio de repente. Agora eu vou por aqui. E você? Win assentiu rápido e respondeu, eu vou pelo outro lado. Entendi, disse Misha Karusten baixinho, lançando mais um olhar de canto para ela. Você volta amanhã. Erwin Fornaxide Tercia respondeu com total sinceridade. Provavelmente. Misha Karusten soltou um suspiro cansado e esfregou a testa, como se uma dor de cabeça estivesse começando. Fala sério, eu só queria passar um tempo em paz sozinha com ele. Ela fez um gesto despreocupado com a mão e se virou. Bom, eu tô indo.
vai para casa em segurança. Erwin Fornaxide Tercia hesitou, então chamou por ela com pressa, espera. Obrigada, por não contar para ele o que aconteceu antes. Misha Karusten colocou as duas mãos na cintura. Não foi nada, de verdade. Mas você tem que me prometer uma coisa. Erwin Fornaxide Tercia baixou a voz e perguntou, prometer, o quê? Misha Karusten continuou, quer dizer, mesmo que eu dissesse que não vinha, você ia aparecer do mesmo jeito, não ia? Então, ela cobriu o rosto com uma mão e murmurou, claramente contrariada, só mantém em segredo do Bjorn Jandel o que aconteceu entre a gente, tá? Você também não quer jogar esse tipo de peso em cima dele, quer? Os olhos de Win se arregalaram, claramente surpresa, antes de ela sentir de leve. Tudo bem. Mas naquele exato momento, a porta atrás dela se abriu de repente, e Tercia se virou bruscamente ao ouvir o som. Win. Erwin Fornaxide Tercia engoliu o choro e sussurrou. Irmã, Tercia puxou a irmã mais nova com força para os braços. Você foi ver ele, não foi? No instante em que ouviu isso, as lágrimas começaram a cair sem parar pelo rosto de Erwin Fornaxide Tercia. Sim, ele ainda está vivo. A preocupação tomou conta da expressão de Tercia. Então no fim de tudo, chegou a esse ponto. Você realmente não pretende mais treinar como antes? Erwin Fornaxide Tercia levantou a cabeça e olhou direto para ela. Irmã, eu vou ficar ainda mais forte. A seriedade feroz na voz dela pegou Tercia completamente de surpresa. O quê? Naquele instante, a lembrança da expressão intimidadora de Misha Karusten passou pela mente de Erwin Fornaxide Tercia. Tem alguém que eu preciso derrotar, disse ela. Os olhos dela queimavam com uma determinação feroz. Isso mesmo. Para que ninguém nunca mais possa tirar ele de mim. O rosto dela escureceu, e o olhar ficou ainda mais afiado, com uma intensidade quase assustadora. Daqui para frente, eu vou precisar mais do que nunca da sua ajuda. Então eu vou me tornar aquela que toma, em vez de ser aquela de quem sempre tiram algo. Enquanto esse juramento se firmava no coração dela, a manhã seguinte começou a amanhecer devagar. Uma voz alta ecoou de repente pelo quarto. Bjorn Jandel, acorda! Vai dormir até virar um porco. Bjorn Jandel despertou num pulo, esfregou as têmporas e franziu a testa, irritado. Que diabos? Quem tá fazendo esse escândalo todo tão cedo? Ele lançou um olhar irritado para o relógio de pêndulo pendurado na parede e então se arrastou sonolento até a porta. Ainda tá cedo. O que foi? Parada do lado de fora estava Misha Karusten, usando um sorriso brilhante e radiante. Finalmente você acordou. Ela inclinou levemente a cabeça, com o sorriso transbordando uma empolgação impossível de esconder. Hoje eu vou te pagar uma coisa realmente deliciosa. Anda logo, senão a gente não chega em KLB a tempo. Resumo dos ganhos da exploração deles. A venda dos equipamentos rendeu 2 milhões de Spirit Stones. Os custos de reparo chegaram a 350 mil Spirit Stones. Novos equipamentos e suprimentos para futuras expedições custaram 2,01 milhões de Spirit Stones. Isso deixou 640 mil Spirit Stones restantes. Bjorn Jandel soltou um suspiro profundo de alívio. Pelo menos a gente não precisou mexer na conta conjunta. Naquela noite, os dois se despediram na hospedaria. Eu vou voltar agora. Durma bem, Bjorn Jandel, disse Misha Karusten com um sorriso suave. Ele levantou a mão em despedida. Boa noite. Quando começou a subir as escadas, percebeu alguém esperando ali perto na luz fraca. Então chamou baixinho. Erwin Fornaxide Tercia. No instante em que ouviu seu nome, o rosto dela se iluminou na hora. Olá, Sir. Você ficou esperando por muito tempo, perguntou ela enquanto corria até ele. Nem tanto, respondeu ela. Vocês dois foram a algum lugar? Ele assentiu de leve. Sim, a gente tinha algumas coisas para resolver em KLB. Erwin Fornaxide Tercia piscou uma vez. Entendi. Então ele perguntou, com um leve rubor no rosto, e você? O que te traz aqui?
Ela respondeu timidamente, baixando um pouco o olhar. A partir de amanhã, eu vou fazer um treinamento especial com a minha irmã. Então, talvez eu só consiga vir uma vez por semana. A voz dela tremeu só um pouco enquanto continuava, eu queria poder vir mais vezes, mas leva tempo demais. Ele inclinou a cabeça, confuso. Tempo demais? Antes que pudesse perguntar mais, Erwin Fornaxi de Tercia se virou de repente e saiu apressada. Ah, não se preocupa com isso. Te vejo na semana que vem, Sir. Bjorn Jandel ficou parado onde estava, olhando para a figura dela se afastando sem entender nada. Tá, por que eu tô com esse pressentimento ruim? Pensou ele. No silêncio profundo da noite, uma voz calma e medida cortou o ar de repente. Braun Rottmiller, 34 anos, vice-chefe de exploração, Distrito 7. Sentado diante dele, o velho Urban apoiava o queixo em uma das mãos e o observava com atenção. Você já é aventureiro há 8 anos, não é? Braun Rottmiller respondeu em voz baixa, sim, senhor. Por dentro, porém, ele estava chocado. Esse é Nili Urban, o diretor do Distrito 7. Um homem desses realmente quis se encontrar comigo? O homem mais velho voltou a falar em voz baixa e pensativa. Eu te acho bem interessante. Mesmo com toda a sua curiosidade, você ainda teve paciência para esperar e ver como as coisas iam se desenrolar. Bjorn Jandel respondeu calmamente, então se importa de me dizer por que me chamou aqui? Urban sorriu de leve, estreitando só um pouco os olhos. Você é bem cauteloso, não é? Eu gosto disso. E acho que o que eu vou te oferecer agora vai soar bem atraente. Logo cedo, a luz forte do sol caiu sobre as ruas em faixas claras e implacáveis. Então, ao meio-dia do dia seguinte, o grupo se reuniu mais uma vez dentro de uma taverna movimentada, cheia de barulho e gente indo de um lado para o outro. Bjorn Jandel falou baixo enquanto conferia os números finais, depois dividiu calmamente o valor em 550.000 Spirit Stones para cada pessoa. Parece justo, né? Ao redor da pequena mesa, todos estavam sentados bem perto uns dos outros, conversando com animação. Um dos homens acrescentou, quem diria que aqueles subprodutos que sobraram do mago o olho de sapo iam vender até mais do que a gente esperava? Isso foi tudo graças ao Braun Rottmiller, que comprou até o último pedaço daquilo. As bochechas de Braun Rottmiller ficaram levemente vermelhas, e ele respondeu com modéstia. Como eu não consegui contribuir muito durante a batalha, pensei que pelo menos devia cuidar de alguma outra coisa. Enquanto continuavam calculando os lucros da expedição, uma lista curta, mas bem organizada, foi montada na frente deles. Resumo da expedição de Braun Rottmiller. Magic Stones reunidas na fenda, junto com os andares 1 e 2, 400.000 Spirit Stones. Vendas de loot e subprodutos resolvidas ontem com Misha Karusten, 320.000 Spirit Stones. Recompensa pela conclusão da missão e vendas adicionais, 550.000 Spirit Stones. Total, 1.270.000 Spirit Stones. Isso já é bem mais do que eu ganhei só 2 meses atrás. Bjorn Jandel sorriu em silêncio ao pensar nisso. Para falar a verdade, se eu contar a Spirit Essence que Misha Karusten absorveu e o equipamento de Gencia Neifrin, no geral eu tive um lucro enorme. Nesse ritmo, não deve demorar muito para eu gravar minha marca de nível 6. Bjorn Jandel inclinou a cabeça para trás e engoliu um baita gole de cerveja de uma vez só. No instante em que o velho Ikurud Murad viu aquilo, gritou alto do outro lado da mesa. Ei! Que palhaçada é essa? Como você tem coragem de beber a primeira rodada toda sozinho assim? A gente vai descer para o 4º andar de novo em breve, lembra? Pego no meio do gole, Bjorn Jandel congelou no lugar. O rosto de Ikurud Murad ficou ainda mais vermelho quando ele se inclinou para frente e berrou bem na cara dele. A gente tinha que brindar junto por ter voltado vivo. Os 5 levantaram os copos ao mesmo tempo, finalmente se movendo em perfeita sintonia. Vamos lá, chamou alguém num tom caloroso. Vamos beber por esse retorno com sucesso. Risadas e gritos animados explodiram ao redor da mesa, enquanto o clima ficava ainda mais agitado. Bebe logo!
Isso aí tá com cara boa demais pra ficar parado, gritou alguém. E não esquece que dessa vez a gente até derrubou um troll. Outra pessoa entrou na conversa na mesma hora. Isso mesmo. Misha Karusten se levantou do assento e acenou de leve para o grupo. Eu vou indo primeiro. Hoje eu tenho uma coisa que preciso resolver em casa. E Kurudmurad franziu a testa diante disso. Sério? Que pena. Então tá, te vejo na próxima reunião regular. Brown Rottmiller estreitou os olhos e então empurrou a cadeira para trás de repente, levantando-se da mesa também. Eu também vou me retirar. Ainda tem algumas coisas que preciso resolver. Bjorn Jandel observou ele indo embora, e o corpo inteiro dele ficou levemente tenso. Droga, de novo eu cheguei um passo atrasado. Se eu levantar e for embora agora também, aquele anão com certeza vai explodir. Ele lançou um olhar de lado para Kurudmurad, que ainda ria alto com os amigos, completamente envolvido no momento. Mas ainda assim, ele tá com companhia também, né? Talvez eu consiga escapar quieto e ir para outra mesa antes que alguém perceba. Bjorn Jandel olhou mais uma vez. Com o clima tão bom assim, acho que consigo sair sem problema. Foi então que alguém chamou o nome dele de repente. Bjorn Jandel. Ljurvuerdvalk se aproximou com as bochechas levemente coradas e a voz tremendo só um pouco. Ah, será que a gente pode conversar um instante? Acho que a gente nunca teve uma conversa de verdade, só nós dois, teve. Bjorn Jandel ergueu a cerveja e o observou com atenção. Será que ele tá com alguma coisa entalada? Ljurvuerdvalk ficou parado, rígido, e então disse sem jeito, bom, primeiro, vamos terminar essa bebida. Bjorn Jandel praguejou por dentro na mesma hora. Droga! Eu realmente devia ter escapado quando ainda dava. Mesmo assim, foi ele quem quebrou o silêncio primeiro. Como tá o seu corpo agora? Ljurvuerdvalk gaguejou antes de responder, eu tô bem agora. Ainda parecia um pouco estranho mesmo depois do tratamento, mas já me recuperei completamente. Bjorn Jandel bateu com um dedo na lateral da própria têmpora. Que bom! Mas e aqui em cima? Como foi ser dobrado no meio daquele jeito pela primeira vez? Você acha que ainda vai conseguir continuar entrando no labirinto? Ljurvuerdvalk hesitou, e o reflexo fraco em seus óculos redondos brilhou quando ele abaixou os olhos. Sinceramente, só de pensar no labirinto agora, minhas mãos já começam a tremer. Naquele dia, eu realmente achei que fosse morrer lá embaixo. As bochechas dele ficaram vermelhas, e a voz baixou para algo mais frágil e contido. Mas acho que todo mundo precisa passar por uma experiência assim para crescer, né? Eu não sou diferente. Quando a próxima expedição chegar, eu vou estar bem. Bjorn Jandel levantou uma sobrancelha. É só isso? Você tá simplesmente se forçando por causa disso. Ljurvuerdvalk apertou as duas mãos ao redor da caneca de cerveja. Bom, então ele levantou o olhar, apertando os olhos enquanto um sorriso brilhante surgia em seu rosto. É porque eu realmente amo isso. Eu tô falando sério. Claro, no começo eu tinha outros motivos, mas, você não lembra do que eu te falei antes? Bjorn Jandel encarou ele, confuso. Você disse que queria se tornar um grande aventureiro e trazer honra para sua família caída, lembrou ele devagar. Ljurvuerdvalk soltou uma risadinha, embora seus olhos trêmulos parecessem estranhamente distantes. Aquilo era tudo mentira. Naquela época, tudo o que eu queria de verdade era a atenção do meu pai, o antigo barão. Mas ele morreu cedo demais. E, como você já sabe, meu irmão mais velho, aquele que herdou o título, nunca sequer reconheceu que eu existo. Um filho ilegítimo. Isso é verdade? Ele. Sim. Eu não me dei ao trabalho de relatar porque, bom, ele não parecia importante. Ljurvuerdvalk abaixou o olhar e murmurou, eu me sinto vazio, como se estivesse boiando sem rumo na superfície da água o dia inteiro. Então, de repente, ele bateu a mão na mesa e se levantou de uma vez. Mas eu consegui superar isso. E foi porque Bjorn Jandel se encolheu.
Não me diga. Nem ferrando. O rosto de Leorvuervalki ficou vermelho vivo enquanto ele gritava. Por que vocês sempre estiveram lá por mim? Bjorn Jandel cerrou os dentes e estremeceu sem querer. Sério. Enquanto isso, Ikuros Murad ainda estava bebendo com os amigos sem a menor preocupação. A voz de Leorvuervalki voltou a ficar mais suave. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, Bjorn Jandel o cortou de forma seca. Tá bom. Eu entendi. Não vou tocar mais nesse assunto. Leorvuervalki tomou um baita gole de cerveja, agora parecendo bem animado. Você sempre age como se não ligasse, mas na verdade é surpreendentemente caloroso. Bjorn Jandel cerrou os dentes em frustração silenciosa. Eu realmente devia ter ido embora quando ainda dava. Leorvuervalki bateu o copo na mesa com força e se inclinou para a frente. Ei, Bjorn Jandel. Tem uma coisa que eu quero te perguntar. Bjorn Jandel levantou uma sobrancelha. Claro. Pode perguntar. Claramente tomado pelo nervosismo, o rosto de Leorvuervalki foi ficando cada vez mais vermelho. Você e Misha Karusten estão namorando? Bjorn Jandel soltou um suspiro lento. Então era isso que ele realmente queria saber. Braun Rottmiller caminhava devagar pelas ruas cheias e movimentadas, com uma expressão quieta e fechada, como se estivesse isolado de todo o barulho ao redor. Enquanto seguia em silêncio, ele se lembrou das palavras que Nili Urban tinha dito naquela noite no escritório. Eu já analisei seu arquivo. Você levou 8 anos para chegar ao nível 7. Enquanto isso, um Savage conseguiu isso em apenas meio ano. Frustrante, não é? Nili Urban estreitou os olhos e continuou num tom calmo. Seus companheiros, eles podem acabar indo muito mais longe do que você jamais vai. Afinal, eles não são humanos comuns como você. Você acha que eles vão ficar ao seu lado para sempre? 3 meses, talvez 4. Se você tiver sorte. Aquelas palavras frias continuavam ecoando na mente dele. Eles só estão ao seu lado porque sentem pena de você, mas... Eu acredito que você vai fazer a escolha certa. Escolha. Mais tarde naquela noite, dentro do quarto de Bjorn Jandel, ele resmungou um palavrão, ainda meio irritado e meio grogue. Droga. Eu virei todas aquelas cervejas de uma vez e apaguei. Juro, nunca mais vou beber com aquele cara. Então, de repente, alguém chamou por ele. Bjorn Jandel, já que você se recusou a se encontrar comigo, eu mesma vim até aqui. Bjorn Jandel piscou, confuso. Hã? Quem ela acha que é? Ele tinha certeza de que ela já devia ter ouvido a recusa dele através do chefe da filial. Ele respondeu friamente, eu já deixei isso perfeitamente claro. Vai para casa. Eu não quero mais problemas. Assustada com o tom cortante dele, a garota baixou a voz e disse, Braun Rottmiller, ele se encontrou com meu pai. O quê? Depois disso, os dois se sentaram. A filha do chefe da zona falou num tom sério e cauteloso. Isso significa que meu pai provavelmente colocou alguma coisa em movimento com ele. Você precisa tomar cuidado. Bjorn Jandel lançou um olhar de lado para ela. Então é só isso que você sabe? Então que tipo de plano era esse, afinal? Ela hesitou. Sobre isso, eu não tenho muita certeza. Bjorn Jandel fechou os olhos por um momento e soltou um suspiro cansado. Então você não tem nenhum detalhe, né? Nesse caso, qual é o seu verdadeiro motivo para vir até aqui? Você pelo menos me deve isso. Ela olhou direto para ele, e a expressão dela ficou profundamente séria. O meu objetivo é derrubar meu pai. Então, quase sem aviso, os olhos dela brilharam e um sorriso radiante apareceu em seu rosto. Senão, eu vou continuar vivendo como uma boneca presa por fios. É por isso que eu preciso da sua ajuda, Bjorn Jandel. O rosto de Bjorn Jandel endureceu na hora. Um franzido profundo se formou na testa dele. Sai! Enquanto empurrava ela em direção à porta sem hesitar, ela tentou se explicar às pressas. Você me entendeu errado.
Se me ajudar, você também vai ganhar algo com isso. Bjorn Jandel praguejou por dentro. Ganhar algo? Não existe vantagem nenhuma em transformar o líder da guilda em inimigo. Ele bateu a porta bem na cara dela. Mesmo assim, ela continuou gritando do outro lado. Tá falando sério? Se mudar de ideia, então vem me procurar. Só eu posso parar o plano do meu pai. Caindo pesadamente na cama, Bjorn Jandel soltou um longo gemido. Ela finalmente foi embora. Por enquanto, Braun Rottmeiler teria que ser observado por mais algum tempo. Depois disso, a vida de Bjorn Jandel foi voltando aos poucos para um ritmo calmo, quase confortável. Toda manhã, ele aproveitava a carne grelhada que Misha Karusten preparava para ele, quente e cheirosa, saindo direto do fogo. Do meio-dia até a noite, ele passava o tempo na biblioteca, aprendendo cada vez mais sobre aquele mundo desconhecido. Uma vez por semana, sempre que Erwin Fornaxid III aparecia, os três jantavam juntos, e a cada refeição o laço entre eles ficava um pouco mais forte. Além disso, ainda tinham as reuniões regulares da equipe. Durante esses encontros, ele apertava os lábios em silêncio ao perceber que ninguém sequer mencionava o encontro com o comandante da zona. Enquanto isso, ele também tinha recebido 5 milhões do próprio Mr. Bear. Bom, acho que dá para pensar nisso como algum tipo de presente em forma de pulseira ou coisa assim. E assim, sem nem perceber, os dias foram passando um após o outro até que a 15ª noite finalmente chegou. Naquela noite, a alma do personagem se fundiu com a do jogador, puxando os dois para um mundo mágico e permitindo que eles vivessem um dia que parecia comum por fora, mas extraordinário por dentro. Lian Sou estava sentado à mesa, com uma expressão séria no rosto enquanto focava na tela. Depois eu vejo o Marketplace. Vamos olhar primeiro as salas de chat. Linhas de código passavam pela tela do monitor. Sala de chat do Savage. 0 pessoas. Não é popular, hein? Provavelmente morreram todos no começo do jogo. Só sobraram 3 tanques. Então os olhos dele se arregalaram de repente. Espera, é um coreano? A cena foi mudando aos poucos, enquanto os dedos dele se moviam quase por instinto, como se o corpo estivesse reagindo antes mesmo de os pensamentos acompanharem. Ele piscou, surpreso. Eu achei que seria só uma interface básica, tipo um campo vazio ou alguma coisa assim. Então, do nada, um grito agudo rasgou o ar. Tá começando. Lian Sou se assustou na hora. Sargento Liba Echo? Não pode ser, é você mesmo? Ele olhou rápido para a placa de nome no peito do homem que tinha acabado de aparecer na frente dele. Sargento Liba Echo. Lian Sou travou no lugar e deu um passo para trás por instinto. Não. Pode ser. Será que é mesmo? O homem falou baixinho. Sim. Aconteceu bem no dia em que você foi dispensado. Liba Echo de repente cobriu o rosto com as 2 mãos e começou a chorar alto, de forma totalmente descontrolada. Lian Sou foi recuando devagar, sem acreditar. Que diabo está acontecendo aqui? O rosto dele perdeu a cor, e a boca ficou aberta. O quê? O que é isso? Lágrimas também encheram os olhos dele e começaram a escorrer sem controle pelo rosto. Cerca de 5 minutos depois, quando os dois finalmente se acalmaram e deixaram a dor de lado por um momento, eles decidiram que era hora de se apresentar direito um para o outro. Lian Sou estendeu a mão para Liba Echo. Eu sou Lian Sou, tenho 29 anos. O mais novo piscou, surpreso. Ué? Você até tem o mesmo sobrenome que eu. Então, coçando a cabeça sem jeito, ele caiu na risada. Eu sou Liba Echo, tenho 23. Lian Sou travou de novo. Espera, 23? Você é tão novo assim e já? Liba Echo deu uma risada sem graça. Na verdade, eu já tô aqui faz uns 10 anos. Lian Sou soltou um suspiro profundo. Ah, entendi. Então a testa dele foi se franzindo devagar. Então tecnicamente isso faz de você mais velho do que eu. Liba Echo franziu a testa na hora, claramente sem achar graça.
Não fala umas coisas estranhas dessas, cara. A gente ainda tem que voltar para casa, lembra? Então vamos pela nossa idade do mundo real, acrescentou ele, emburrado. E você também não precisa falar formalmente comigo. Lian Sou cedeu com um pequeno aceno. Tá bom, entendi. Li Baeco imediatamente voltou a ficar agitado, com a voz cheia de energia. Enfim, tô contando com você para me mostrar como as coisas funcionam por aqui. Ah, e aliás, posso confirmar uma coisa com você antes. Lian Sou levantou uma sobrancelha. Confirmar uma coisa? Li Baeco sorriu. Não é que eu não confie em você. Só acho mais esperto conferir. Então ele fez sinal para Lian Sou se sentar. Lian Sou obedeceu em silêncio, enquanto analisava a situação na cabeça. Parece que isso é algum tipo de teste informal de nacionalidade. Talvez ele queira confirmar se eu sou mesmo coreano e não algum impostor tentando tirar vantagem. Isso com certeza explicaria por que ele fez um pedido tão estranho do nada. Li Baeco sorriu e disse, eu vou falar uma palavra, e você responde com a primeira coisa que vier na cabeça. Beleza? Ele baixou um pouco a voz. Vamos começar. Lian Sou ficou tenso na mesma hora. Tá, por que eu fiquei nervoso assim de repente? E foi assim que os dois começaram aquele joguinho de associação de palavras. Quinte. Ensopado. Cabeça de boi. Gulbap. Ônibus escolar. Arábia. Então, de repente, Li Baeco se levantou num salto e gritou com toda a força dos pulmões, sirva ao povo. Lian Sou se assustou feio. Isso faz parte do nosso juramento militar, explicou Li Baeco. Lian Sou assentiu devagar. Mas fora isso eu sou só um trabalhador de escritório. Li Baeco se sentou de novo e disse, certo, última pergunta. Lian Sou soltou um suspiro pesado. O que foi agora? Você ficou agindo como se fosse um personagem saído direto de uma peça de teatro esse tempo todo. Li Baeco se aproximou mais e perguntou sério, sério? Os olhos de Lian Sou se encheram de raiva na mesma hora. Você tá maluco? Aquele cara foi um dos traidores mais infames da Coreia lá no começo dos anos 1900. Cerrando os dentes, Lian Sou disparou. Por que você sequer traria um nome desses à tona? Li Baeco deu um leve sorriso de canto e apoiou o queixo em uma das mãos. Tá bom, tá bom. Pelo visto você é coreano mesmo. Lian Sou só conseguiu ficar olhando para ele, sem reação. Que diabos tem de errado com esse cara? A expressão de Li Baeco escureceu de leve, e o canto da boca dele se contraiu. Eu sou Li Baeco, um player da Coreia. Fui arrastado para este mundo no exato dia em que saí do serviço militar. Já estou preso aqui há 10 anos. Lian Sou franziu a testa, irritado. Ele não parece uma pessoa ruim, mas o jeito que a mente dele funciona é meio estranho mesmo. Sério, eu não consigo entender esse cara de jeito nenhum. Li Baeco corou sem graça e coçou a bochecha. Foi mal por ter sido rude antes. Eu tinha preparado aquelas perguntas fazia séculos, só por via das dúvidas, caso um dia encontrasse outro coreano. Para falar a verdade, eu não achava que ia demorar tanto até finalmente poder usar elas. Ele soltou uma risadinha sem graça. Mesmo assim, fico muito feliz de finalmente ter te conhecido. Valeu a pena esperar todo esse tempo. Eu vim entrando aqui o tempo todo, na esperança de encontrar alguém como você. Lian Sou observou em silêncio. Ele deve ter se sentido sozinho pra caramba, sem ninguém com quem pudesse realmente conversar. Até alguém como eu, que normalmente mantém distância dos outros, fica meio mexido ao falar com outro coreano. Provavelmente ele nem teve uma comunidade de players coreanos quando chegou aqui pela primeira vez. Viver num lugar assim deixaria qualquer um emocionalmente frio com o tempo. Lian Sou olhou para ele com uma simpatia silenciosa. Tudo bem, acho que vou tentar ajudar ele um pouco. Até porque eu também não conheço mais ninguém aqui. Então ele falou em voz alta. Se eu te perguntar uma coisa, você vai me responder com sinceridade.
Li Baeco acenou com a mão como se não fosse nada. Claro, manda. Pergunta o que você quiser. Eu te conto. Lian Sou assentiu devagar. Certo, agora eu entendi. Pelo visto ele já percebeu que eu sou um pouco diferente de um player comum. Por um breve instante, Lian Sou olhou para Li Baeco com uma expressão séria. Quantas vezes você já zerou o jogo antes desta? Lian Sou parou para pensar. Ele disse antes que tinha zerado 10 vezes. Melhor dar a mesma resposta. 10, respondeu. Li Baeco se animou na mesma hora, jogando a cabeça para trás e rindo com orgulho escancarado. 10 vezes? Era exatamente isso que eu esperava de um gamer coreano. Se esse lugar tivesse uma versão em coreano, aposto que ainda mais coreanos teriam amassado esse jogo sem dificuldade. Não acha? Esse orgulho já tá um pouco demais, mas ele não tá errado, pensou Lian Sou. Ele deve ter se sentido isolado demais sem mais ninguém da Coreia por perto. Então Li Baeco disse de repente, beleza, vou te mandar umas Spirit Stones. Lian Sou recusou educadamente. Tá tudo bem. No momento eu não tô exatamente sem dinheiro. Li Baeco pareceu um pouco decepcionado. Ah, poxa, então acho que não tem muita coisa em que eu possa realmente te ajudar. Lian Sou sorriu por dentro. Ele parece relaxado por fora, mas por baixo ainda é cuidadoso. De certa forma, ele é bem parecido comigo. Num mundo como este, cada movimento importa. Não tinha nada de errado em ser cauteloso. Provavelmente foi assim que ele conseguiu sobreviver aqui por 10 longos anos. Os olhos de Li Baeco ficaram cheios de lágrimas. Com um ar estranhamente delicado, quase como de uma garota tímida, ele olhou para Lian Sou e disse, só de poder te encontrar e conversar de vez em quando já é o bastante para me deixar feliz. Então, como se estivesse se forçando a se animar, ele de repente se endireitou e declarou, se tiver qualquer coisa que você queira me perguntar, é só perguntar. Se eu souber, eu te conto. Lian Sou esfregou o queixo, pensativo. Certo, então. Por acaso você sabe quem é o administrador por aqui? Li Baeco congelou na hora. Vendo aquela reação, Lian Sou só conseguiu soltar um suspiro baixo. Então ele também não sabe, hein? Mesmo assim, Li Baeco conseguiu citar 3 magos de alto escalão que talvez ocupassem um cargo desses. Se inclinando para frente, Li Baeco deu um aviso baixo e sério. Nesta comunidade, tenta não revelar sua identidade. Lian Sou franziu a testa. Por quê? Porque nomes podem virar um problema. Tem gente que caça os outros ativamente por causa disso. Lian Sou assentiu devagar. Entendi. Então ele perguntou, mas os administradores conseguem acessar as informações pessoais de um membro? Os olhos de Li Baeco se arregalaram um pouco. Isso seria difícil. Este espaço inteiro é só uma reconstrução simulada. Lian Sou ficou realmente confuso. O que você quer dizer com isso? Li Baeco continuou explicando, e o que ele disse realmente pegou An Sou de surpresa. Há mais de 100 anos. Laponia já sofria muito mais com espíritos malignos do que a Terra. As dungeons que existiam ali tinham aparecido muito antes disso. Com o tempo, muitos seres de dimensões diferentes chegaram a este mundo e ficaram mais fortes de várias formas, incluindo o estudo de textos antigos em lugares como as primeiras bibliotecas de Laponia. Foi assim que alguns deles acabaram adquirindo poderes extraordinários, muito além do entendimento comum. Entre eles, uma figura especialmente poderosa foi quem criou este espaço simulado em primeiro lugar. O administrador atual só herdou isso depois. Lian Sou franziu a testa. Nunca ouvi uma história dessas antes, mas isso pode acabar sendo útil. Mesmo assim, um pensamento continuava incomodando ele. Como é que esse moleque sabe tudo isso? Enquanto isso, Li Baeco continuava falando sem parar, cada vez mais empolgado. Talvez eu devesse tentar arrancar mais algumas informações dele, pensou Lian Sou. Mas aí, por outro lado, Li Baeco coçou a cabeça, sem graça. Ah,
Ultimamente eu estive em reclusão, então não consegui reunir nenhuma informação nova. Lian Sou ergueu uma sobrancelha. Reclusão. Isso. Mas eu ainda posso te mostrar uma coisa. O que Li Baeco disse em seguida realmente o deixou chocado. Havia outra sala, uma onde dava para conseguir ainda mais informações. Funcionava quase como um clube privado ou uma comunidade fechada. Lian Sou levou aquelas palavras a sério. Uma mesa redonda. Um grupo subterrâneo que exigia uma senha para entrar, formado por players antigos que tinham sobrevivido ali por anos. Li Baeco parecia saber bastante sobre eles e já tinha contado várias histórias. Então, do nada, ele abaixou a cabeça e ficou com uma expressão abatida. Mas eu tenho que ir agora. Tão cedo assim? Perguntou Lian Sou. O garoto deu um sorriso. A pílula que eu usei para entrar aqui era de baixa qualidade. Ela só dura 1 hora. Eu nem estava planejando entrar hoje, mas estavam me perseguindo, então eu usei para me esconder. A expressão de Lian Sou ficou séria na hora. Perseguindo? Que tipo de vida esse moleque tá levando? Agora sentado diante do computador, Lian Sou procurou mais informações com toda a atenção. Depois que Li Baeco foi embora, ele se decidiu e resolveu entrar. Uma notificação do sistema apareceu imediatamente diante dele. Encontro confirmado. Ele foi transportado para uma sala completamente nova. Lian Sou olhou ao redor, confuso. Uma sala personalizável, e claramente também não era nada fácil entrar ali. Uma porta grande e pesada se abriu devagar, soltando um rangido. Usando uma máscara de leão, Lian Sou caminhou lentamente pelo longo corredor e seguiu em direção à outra porta mais à frente. Lá dentro havia uma sala espaçosa, centrada em volta de uma grande mesa redonda, onde 4 figuras mascaradas já estavam sentadas em silêncio. No instante em que ele entrou, todos os olhares da sala se voltaram para ele. Os olhares deles eram afiados, pesados e quase abertamente hostis. O que usava uma máscara de palhaço foi o primeiro a falar. Essa é uma máscara que eu nunca vi antes. A mulher com a máscara de raposa rebateu na mesma hora. Como exatamente você entrou aqui? Já faz mais de 1 ano desde a última vez que tivemos um novo membro. Lian Sou cerrou os punhos de leve. Então esse é o clima daqui. Então uma voz vinda da mesa redonda ecoou pela sala. Fale. Quem te convidou? Diga a verdade, ou você será expulso. Ele continuou em pé, calmo, encarando todos sem vacilar. Ouvi dizer que, se você mentir, sua máscara quebra e você é expulso, mas só depois que a reunião começa oficialmente. Enquanto Lian Sou observava cada um deles, percebeu como aquele interrogatório parecia estranhamente sincronizado. Provavelmente eles estão todos do mesmo lado. Ou talvez só estejam curiosos com o novato que apareceu do nada. Ele se lembrou do que Li Baeco tinha dito mais cedo. Não tenha medo. E se as coisas começarem a ficar perigosas, é só seguir o plano. Lian Sou permaneceu perfeitamente calmo. Ele já tinha preparado um papel para si mesmo, só por precaução. Fazendo uma expressão sem graça e hesitante, ele respondeu, eu? Ah, a mulher com a máscara de raposa bateu a mão na mesa. Quem mais seria? Lian Sou passou a mão no queixo e respondeu em voz baixa. Minha mãe me apresentou. Ele tinha ouvido essa frase de Li Baeco antes e decidiu usar ali. A voz da mulher tremeu de forma cortante. O que foi que você disse? Lian Sou deu um pequeno de ombros. Minha mãe. Ela bateu na mesa de novo, agora furiosa. Que porra é essa que você quer dizer com isso? Então a voz dela baixou, tensa e ameaçadora.